Elevemos nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que neste momento se encontra aqui representado por todos os trabalhadores de sua seara, por toda a equipe espiritual, por todos os seus servidores e colaboradores do bem, para que consigamos neste momento servir de instrumento positivo à divulgação das máximas do Evangelho do nosso Cristo Jesus. Que as bênçãos do nosso Mestre nos cubram de paz, de tranquilidade neste momento, nos trazendo a calmaria no coração e favorecendo que pelo menos uma das palavras que serão ditas por intermédio da equipe espiritual da Casa de Isabel Soares de Moraes possam ecoar em nossas fibras emocionais e espirituais, trazendo o remédio salutar para todas as nossas necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Que a paz do Cristo esteja presente na casa de todos vocês e no coração de cada um que nos ouve e mesmo aquele que nesse momento não se encontra presente. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Boa noite a todos, eu sou Paulo, é com muita alegria que eu hoje estou aqui presente para conversar com todos vocês sobre o Evangelho do Cristo, sobre as palavras e os ensinamentos que foram deixados dentro da Boa Nova, e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, tá? O assunto que nós vamos discutir hoje, que nós vamos conversar, é um dos temas, um dos capítulos do livro Fonte Viva, número 70, página 163, denominado Solidão. Para a gente entrar dentro da questão da solidão, eu acho interessante todos nós fazermos um retorno sobre alguns ensinamentos que já foram nos dados e que vai fazer a gente facilitar o raciocínio com relação a tudo que acontece conosco hoje, né? Bom, nós sabemos que Deus criou o espírito simples e ignorante. Dentro dessa criação, pela informação do Espírito da Verdade, nós, espíritos, em letra minúscula, estagiamos por vários reinos da natureza. Então, primeiro no reino mineral, segundo no reino vegetal, terceiro no reino animal e quarto no reino hominal. Porém, nesses 3 primeiros estágios, os espíritos ainda não eram espíritos individualizados, ou seja, não tinham opinião própria, não tinham raciocínio lógico, só existiam pensamentos dispersos, pensamentos fragmentados. Depois que atingiu-se uma condição melhor para que o espírito habitasse o corpo de um homem, de um ser humano, nós passamos a ter a oportunidade de sermos espíritos com pensamentos contínuos, ou seja, nós, no reino nominal, passamos a adquirir o livre-arbítrio. Dentro dessa condição, subentende-se que, no livre-arbítrio, todo espírito tem a condição e a liberdade de fazer exatamente aquilo que lhe discerne, não é? Então, eu posso fazer o que eu quero e o que minha mente comanda que quer que eu faça. E Deus, na sua infinita bondade e infinita misericórdia, não nos impede de que tomamos quaisquer caminhos decididos por nós, sejam eles caminhos bons
sejam eles caminhos ruins. Entendemos nós aqui hoje que cada caminho tomado, cada opção, cada escolha feita por nós dentro de nossas vidas geram consequências, e todas elas juntas sempre saem e dão um resultado comum, que é o aprendizado, que é a experiência do Espírito, para que cada vez mais nós consigamos nos elevar perante o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Cristo Jesus também. Atingindo a questão do pensamento contínuo, ou seja, nós passamos de espíritos com letra minúscula para espíritos com letra maiúscula, nós tivemos a oportunidade de viver em comunidade. Então o homem, segundo a lei da evolução, ele começou a sair das cavernas, ele começou a buscar alimento, só que ele entendeu que naquela época do homem das cavernas, uma pessoa só, um homem só, não conseguia atingir o objetivo que era naquele momento quase que essencial, que é matar a fome e a sede, né? Então, o pensamento e a inteligência do homem das cavernas, do homem primitivo, fez com que eles entendessem que tinham a necessidade de viverem em comunidade. Aí surgiram as primeiras comunidades, depois foram evoluindo, surgiram as primeiras vilas, as primeiras cidades, e assim sucessivamente é o que se encontra hoje geograficamente distribuído aí no nosso planeta. Seguindo o raciocínio, na pergunta 766 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec fez a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: a vida social, ela está na natureza? A resposta foi a seguinte: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Portanto, nós temos por dádiva a oportunidade de vivermos em conjunto, de vivermos em solidariedade um com o outro. Porém, não é muito isso que acontece, isso a gente nota e a gente sabe e percebe desde os princípios da existência da criatura humana no planeta, né? Por quê? Nós, criaturas humanas, como somos espíritos em evolução, somos espíritos em construção, que vivemos num planeta de provas e expiações ainda, né? Que daqui a pouco vai se tornar um planeta melhor, onde já começou a depuração disso. Nós não possuímos faculdades completas, nós não somos autossuficientes para a nossa vida, nós precisamos do complemento do outro, porque o que falta em mim, eu consigo encontrar no outro, e assim sucessivamente. A gente faz isso de uma cadeia e uma teia, aonde as necessidades de cada um são supridas pouco a pouco, de acordo com a condição da criatura humana, desde que nós não hajamos na condição do egoísmo, entendendo que nós somos onipotentes, de que nós somos maiores ou melhores do que o nosso Criador. Então nós precisamos uns dos outros, né? E os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Porém, a nossa sociedade humana, ela é cheia de deficiências, né? Nós sabemos que as leis divinas, elas são imutáveis, porém as leis humanas, elas são imperfeitas. E a lei humana, constantemente, ela vive em alteração, porque ela passa por reformulações, e cada vez que a humanidade atinge um entendimento melhor do que significa para um todo e para a comunidade uma situação melhor, eles vão modificando todas essas leis para que favoreçam o coletivo. Mas a nossa sociedade hoje, principalmente a sociedade capitalista, ela impõe uma competitividade entre os homens que acaba se tornando uma situação desleal para aqueles que não têm a mesma condição que o outro tem.
Então, o que acontece hoje, que a gente pode ver muito aí na TV? Nas propagandas de evidência, eles evidenciam o quê? Aquele que tem a maior inteligência, aquele que tem o maior poder de persuasão, aquele que tem o maior poder de liderança, aquele que tem o maior poder de aglomeração de pessoas. Cantores, artistas são considerados deuses por poderem aglomerar em volta deles milhares e milhares de pessoas, né? Então cria-se uma ideia um tanto não benéfica dentro da questão do que é a criatura humana dentro da sociedade. O princípio básico da movimentação do ser humano perante um ao outro é o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse foi o ensinamento do nosso Cristo Jesus. Porém, nós acabamos nos perdendo por tudo isso e a parte egoísta de cada um acaba falando mais alto e cada um vive em função de si, se esquecendo que eu preciso do outro da mesma forma que o outro precisa de mim. Então, os triunfadores de hoje são exaltados e todo mundo acaba esquecendo daqueles triunfadores do passado. Todo mundo acaba se esquecendo daquele que fez vários benefícios para a comunidade no passado. Só se evidencia no presente aquilo que é importante financeiramente, né, em questão de status quo que todo mundo busca, atingindo a mente da criatura humana de uma forma degradante. Por quê? Aqueles que não se sentem com condição de ser, por exemplo, melhor do que o outro, acaba se sentindo inferior. E aí a inferioridade, ela, se não trabalhada dentro do raciocínio e dentro do princípio de que mesmo as questões ruins são importantes para que nós aprendamos, gera dentro do emocional da criatura uma questão intolerável que acaba causando dor e causa sofrimento. Em alguns casos, quando a pessoa se sente alheia ou marginalizada, vamos dizer assim, fora desse caminho que a sociedade humana nos impõe, ela acaba se isolando de tudo, se isolando das pessoas, se isolando do mundo. Mas é importante isso? É válido? É bom se isolar? Porque no primeiro momento em que a gente sente a necessidade de busca maior, a primeira coisa que a gente quer é ficar longe de todos. Importante isso. São duas decisões importantes que a gente pode tomar e que podem mudar a nossa vida drasticamente. Eu posso me isolar por um momento para conseguir entender aquilo que acontece comigo, ou eu posso me isolar para me esconder do mundo. E me escondendo do mundo, eu não vou conseguir ter nenhum tipo de aprendizado, porque o aprendizado nosso, ele só vem junto com o aprendizado do nosso semelhante. A solidão, ela é uma das maiores tragédias ou problemas da sociedade humana e da criatura humana hoje. É um grande desafio da ciência para entender por que o ser humano se sente só. Todos nós nos sentimos sós em alguma fase da nossa vida. Já parou para pensar que em dado momento você está em volta de tanta gente, em volta da sua família, e mesmo assim você se sente sozinho? Mesmo assim você sente que falta alguma coisa ali, que você não entende o que falta? Você já parou para pensar que a solidão, ela às vezes te assola em momentos em que você acha que você está equilibradamente bem, mas aquilo acaba te tirando do prumo e te desequilibrando por você entender que você não tem ninguém à sua volta? Mas isso é ilusão. A ilusão disso, ela não nos traz
raciocínios lógicos, né? Nós sabemos pela doutrina espírita que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados. Todos nós temos à nossa volta a nossa família espiritual, que é uma rede de espíritos que nos amam e que nós construímos nas oportunidades de vidas dadas pelo Criador em todas as vidas passadas que nós tivemos. Nós temos indistintamente muitas pessoas em espírito que estão à nossa volta e que torcem e que vibram pelo nosso benefício e pelo nosso crescimento. Acreditem nisso. Todos, indistintamente todos. Nós não estamos sozinhos. E o capítulo 70 do Fonte Viva, ele abre com a seguinte passagem do Evangelho de Mateus 27 e 23. Abre aspas. O presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Se é para a gente entender solidão, se é para a gente analisar a questão solidão, imagine a solidão que o nosso Cristo sentiu nesse momento. Vocês acham que ali ele se sentiu desamparado? Vocês acham que ali porque os apóstolos se afastaram, fugiram. Ninguém daqueles que o acompanhavam ou que se diziam que o amavam, ficaram ao lado dele naquele momento. A única coisa que Jesus encontrou foi uma cruz, foi o madeiro, onde a parte vertical sinalizava a tamanha fé que Jesus tem no nosso Criador, e a parte horizontal sinaliza o amor do Cristo por todos nós, tomando por base os dois ladrões que estavam à sua volta, ao seu lado, e ele salvou para o reino dos céus. A solidão que a gente sente, na verdade, pelo meu entendimento, me corrijam se eu estiver errado, porque eu também aprendo junto com vocês. Aqui não tem nenhum professor, por favor. É pela ineficiência, vamos dizer assim, e pela falta de experiência que todos nós temos. Nós vivemos ainda num país que saiu da sua, um planeta que saiu da sua primitividade há poucos tempos, e está agora saindo novamente, criando um novo ciclo. A ilusão de que nós sempre temos que agradar o outro, sempre temos que favorecer ao outro de alguma forma, para que nós sejamos aceitos perante um círculo, perante a sociedade, perante alguma outra coisa, nos deixa cegos na questão da reflexão e do raciocínio disso. O medo é o principal causador da solidão. E o medo nada mais é do que a insegurança e a falta de acreditar que existe algo melhor e algo maior à nossa volta, no nosso caminho. Jesus está por trás de nós, Jesus está dentro de nós e Jesus está à nossa frente, em todos os momentos. Por mais que sejam difíceis, por mais que em alguns momentos nós julguemos que seja impossível eu sair daquela situação, porque o problema de cada um é o maior do mundo, sim, porque ninguém consegue mensurar a dor que eu sinto ou a dor que o outro sente. Somente aquele que sente a dor é que consegue avaliar aquilo que está causando dentro dele. E nós, se julgarmos alguém pela sua dor, nós estaremos sendo insensíveis. A dor de cada um é a maior dor que existe. Ela deve ser respeitada. Por isso, a solidariedade, porque o homem que é solidário, ele nunca será solitário. Analisem. Se nós, em algum momento de solidão, em algum raciocínio que nos faça cair de padrão vibratório, padrão energético,
e deixa a gente em situação de pensamentos piores daquele que nós nos encontrávamos, para e pensa o que você poderia estar fazendo naquele momento para que aquele pensamento não venha até você. A solidariedade, ela vai favorecer para que todos nós, através do trabalho, consigamos o retorno benéfico de tudo aquilo que a gente precisa. A fé no futuro é muito importante. E confiando no futuro e acreditando que esse caminho, apesar de difícil, apesar de doloroso, passa, tudo passa, toda a dor se acaba, tudo é transitório, nós conseguiremos atingir ou conseguir toda aquela paz íntima que todos nós buscamos. Na verdade, o afã do Espírito, a vontade de todos nós, é que nós tenhamos constantemente dentro dos nossos corações a paz, a segurança de que o futuro e o porvir, ele é melhor, mas a gente cria ilusão disso, porque nós imaginamos um futuro que não necessariamente pode ser o nosso. Dentro do nosso prisma, muitas vezes, num raciocínio materialista, nós acreditamos que felicidade, ela vem de um bom salário, um bom emprego, uma boa casa, viagens, passeios, e a gente se esquece muito da questão da busca do Espírito. Parte material é importante para todos nós. Se não fosse, nós não estaríamos vivendo num planeta materialista. É importante, nós temos que trabalhar, nós precisamos do valor, do salário, nós precisamos de tudo isso. Mas a maioria das vezes, por esse círculo vicioso que se cria no mundo capitalista, nós nos esquecemos de que dai a César o que é de César e ao Espírito o que é do Espírito. A necessidade da divisão equilibrada de tudo isso torna-se muito importante. E toda essa pandemia, todo esse isolamento que foi criado pela necessidade como da comunidade, nos fez refletir muito sobre essa questão. E muitos reflexos que nós tivemos disso não nos permitiram o raciocínio perfeito, porque na maioria das vezes a gente não aceita. Pela conclusão que a gente chega dentro de uma reflexão, na maioria delas nós não concordamos com ela. Aí começa a briga íntima, começa a guerra íntima. Parem para pensar, se a gente não vive isso constantemente hoje. Porém, tudo tem um propósito, tudo tem um benefício, não é? Todas as coisas, por mais que nós julguemos que sejam ruins, elas vêm para um propósito bom. Existe uma parábola do Evangelho que eu gosto muito e eu considero ela uma das... na verdade, é uma das parábolas mais faladas e mais estudadas do Evangelho, que é a parábola do filho pródigo. Não sei se vocês sabem, eu vou remontar um pouquinho aqui nas minhas palavras, porque se eu for ler tudo vai se alongar um pouco. Mas a parábola diz o seguinte: existia um pai e 2 filhos. Esse pai, ele tinha umas terras e os filhos trabalhavam em prol das terras para a sobrevivência da família. O filho mais novo, ele se sentiu infeliz com aquela vida e decidiu partir para o mundo. Só que para ele partir para o mundo, ele necessitava de que o pai cedesse a ele a parte da herança que lhe cabia. Ele chegou para o pai e disse: pai, eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir embora e eu preciso que você me dê todo o meu valor, toda a minha herança, porque eu não volto mais aqui. O pai se entristeceu muito, mas, como era da vontade do filho, ele se esforçou
e acabou fazendo a divisão e cedeu ao filho tudo aquilo que era de direito dele. O filho, ele foi para onde ele queria ir. Ele viajou, ele foi para países, ele teve experiências mil com pessoas, ele gastou, ele usou o dinheiro dele em prol do sexo, do egocentrismo, enfim, ele acabou com toda a grana que o pai deu, até que ele ficou sem nada. E aí ele falou, puxa, e agora? Eu fiquei sem nada, o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar trabalhar. E começou a buscar emprego, só que ninguém dava o emprego para ele. E ele era um judeu. E ele chegou um momento em que a única coisa que ele encontrou para fazer era cuidar de porcos. Mas mesmo cuidando de porcos, ele também não tinha o alimento. E ele ficou várias vezes querendo se alimentar da lavagem que os porcos comiam. E naquela época, o judeu considerava que quem cuidava de porcos e que o porco era um animal sujo, que todo judeu que tivesse algum contato com esse animal, ele era considerado sujo, né? E ele teve que se sujeitar a isso, mas mesmo assim, ele não conseguiu aquilo que ele precisava para a sobrevivência dele. Aí ele raciocinou, o que bateu nele depois de tudo isso? Bateu a solidão. Ele se sentiu só. Ele se sentiu desamparado. Mas ele se sentiu só e desamparado em consequência da decisão que ele mesmo tomou. E aí, quando ele se sentiu só, ele entrou em solidão, ele raciocinou da seguinte forma: poxa vida, eu estou numa vida em que os empregados de meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou voltar e pedir para o meu pai abrigo. Eu tenho certeza que ele vai me receber, porque eu sei que eu errei. E voltou para casa. Quando ele foi avistado pelo pai chegando, o pai se encheu de alegria e mandou que se fizesse um cabrito ou um carneiro para que a festa começasse. Mas o filho mais velho, ele ficou todo contrariado, porque ele falou, poxa vida, pai, eu sou o filho que sempre te ajudou, eu sou o filho que nunca te abandonou, que sempre esteve presente aqui dentro de casa, que sempre acatou todas as suas ordens, e você nunca foi capaz de matar um carneiro para que eu recebesse meus amigos. Por que o senhor está fazendo isso? E o pai disse a ele, meu filho, porque eu estou feliz, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Nós devemos agradecer e brindar a Deus pela volta do meu filho que se considerava perdido. A reflexão que a gente pode ter dentro de tudo isso é que Jesus, na sua psicoterapia e na sua inteligência suprema, também na sua inteligência máxima, como espírito de luz, como espírito crístico, ele faz aí analogias aos publicanos e aos sacerdotes, né? Então ele faz a seguinte analogia: o pai é Deus, o filho mais novo é o pecador, são os publicanos, e o filho mais velho são os sacerdotes. Porque aí os sacerdotes, eles tinham a supremacia no raciocínio, né? Eles entendiam que eles eram superiores a tudo, e que o pensamento deles, por mais inferior que fosse, era superior porque era perfeito, era egoísta. Da mesma forma que o filho mais velho pensou também de uma maneira egoísta, porque o filho, na verdade, não estava preocupado com o pai, não estava preocupado com o retorno do irmão que tinha sido perdido, estava preocupado com a herança, estava preocupado com outra coisa, com coisas materiais, se esquecendo da parte espiritual.
Então, o isolamento, quando ele é espontâneo, é diferente do isolamento quando a gente se força isso por tristeza, né? Ele nos traz saúde. De repente, em algum momento da minha vida, eu tenho necessidade de me isolar, eu preciso me isolar um tempo para refletir, para pensar sobre alguma coisa, para analisar qual a conduta eu devo tomar. Isso é importante na vida de cada um. Só não podemos nos insular, ou seja, só não podemos esquecer que a gente vive em comunidade, que nós vivemos em prol do outro, do semelhante. Mas os isolamentos temporários, né, eles permitem a reflexão e estudo, eles permitem o autoaprimoramento nosso, permitem revisar os nossos conceitos e nos traz paz interior. Então era isso que eu queria falar com vocês. Agora eu vou ler o capítulo que é ditado pelo Emmanuel para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido importante para vocês, como foi importante para mim. Na verdade, quando eu fui convidado pela Ivani para fazer sobre esse tema, ele é mais, ele cabe mais a mim o aprendizado primeiro do que a todos vocês aí que estão ouvindo. Eu sou muito grato por tudo isso e muito feliz, tá bom? Vamos lá. Solidão. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se estalaram no primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine a frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indaga, sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração da cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Uma boa noite a vocês. Muito obrigado.